Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja bem-vindo a esse canal. Aqui você aprende modelagem e costura de roupas. E aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Também deixe o seu like no vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer. Na aula anterior, eu comecei a ensinar a fazer uma blusa que eu fiz de viscose, mas pode ser de outro tecido, que é uma blusa mais soltinha para usar no dia a dia. Eu gostei demais dessa peça e espero também que você goste. Então vamos agora continuar essa aula. Eu começo medindo a parte mais larga dos moldes frente e costas para saber quanto devo dobrar na largura do tecido. Então dobrei o tecido na largura que achei dos moldes e acrescentei as margens de costura. Alfinetei para facilitar na movimentação do tecido. Posicionei o molde frente na dobra do tecido, porque no centro frente não tem costura. Acrescentei margem de costura no tecido em volta do molde. E aqui vai uma diquinha. Para marcar a margem, use objetos que tenham a largura que você quer. No meu caso, usei essa fita métrica, que tem a largura de 2 centímetros para marcar as laterais, ombros e barra. E nas partes arredondadas, usei uma outra fita que tem 1 centímetro de largura. Também risquei rente ao molde em volta dele todo, que é onde vai ser costurado. Na gota que tem no decote, eu só risquei em volta dela e não cortei inicialmente. Depois você vai ver que eu abri essa gota um pouco mais. Para posicionar o molde costas no tecido, tem que primeiro deixar o espaço da margem de costura e depois medir na parte de baixo e na parte de cima do fio do tecido que está marcado no molde e medir até a dobra ou até a orelha com o mesmo valor. E aí é só cortar nas margens marcadas. Quero aproveitar o momento e fazer um convite para você que é novo aqui. Se inscreva no canal. Geralmente estou aqui na segunda-feira às 19h30 com esse conteúdo de modelagem e costura de roupas. E também quero fazer um pedido para todo mundo que está assistindo aqui agora. Ajude o canal a crescer. Sei que é chato ficar pedindo, mas o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento é muito importante no nosso crescimento. Então, por favor, nos dê essa força. Eu não mostrei o corte da parte das costas porque é igual na frente, é só cortar nas margens. Eu vou começar a costura pela parte das costas, que tem uma costura no centro. Eu gosto de alfinetar bem para o tecido não sair do lugar. E aí é só costurar no risco que foi feito rente ao molde. Já faço as marcações das pregas conforme a modelagem e passo uma costura nelas na margem de costura do decote, para facilitar quando fizer o acabamento ali. Agora a costura nos ombros e laterais. Gosto sempre de alfinetar da seguinte forma. Primeiro, alinho e alfineto o risco da frente com o risco de trás, ou seja, o risco onde eu vou costurar. Depois, alfineto mais longe, como você vê aí na imagem. E aí, eu tiro os alfinetes de cima dos riscos. Faço isso para o tecido ficar no lugar e, ao mesmo tempo, poder costurar livremente. Agora eu abro a gota que tem no decote para poder provar a peça e também ver se o formato e o tamanho dela estão bons. Eu acrescentei margem de costura nela também. E depois eu vi que estava pequeno esse tamanho e aumentei um pouco mais. A manga deve ser cortada 2 vezes cada parte. Depois juntar frente e costas e costurar nessa parte reta. Eu não mostrei o corte, mas essa parte reta do molde é o fio do tecido. Então, é só posicionar no fio com o tecido dobrado, cortar, que já vão sair as 2 partes. Eu cortei elas depois que provei a blusa e vi que não precisava de nenhum ajuste. Para dar acabamento nessa parte da emenda da manga, pode overlocar ou chulear a beirada.
mas eu preferi virar a beirada para dentro, passar uma costura nas duas beiradas separadamente e depois virar novamente essa beirada costurada, só que aí encostando no tecido da manga e passar uma costura de cada lado. A manga deve sempre ficar um pouquinho maior do que a cava, e para a manga caber na cava, deve receber uma costura de ponto de franzir na cabeça da manga. E esse ponto de franzir deve ser passado na margem de costura. O mesmo ponto de franzir passado na cabeça da manga também foi passado na parte arredondada da barra. Esse franzido serve para ajustar o tecido na hora que for virar para fazer a bainha da barra. A costura e o acabamento da emenda da parte da frente com as costas também já pode ser feito nessa hora. Então a bainha é virada uma vez e puxado o franzido para ajustar o tecido. E ele deve ser puxado só para acomodar o tecido e não para ficar franzido. E aí a primeira bainha é virada novamente e passada outra costura. E é essa segunda costura que fica pelo lado de fora. Por dentro ficam duas costuras e por fora uma. E assim a manga fica pronta para ser costurada na cava. Sempre existem outras formas de fazer os acabamentos, mas essa é a que achei melhor. Os acabamentos dos ombros e laterais devem ser feitos antes de aplicar as mangas. No meu caso, eu overloquei, mas poderia ser feito outros tipos de acabamentos. É bom marcar o meio do ombro e da manga para facilitar o encaixe. E agora, com a manga pelo lado direito e a blusa pelo lado avesso, encaixo a manga por dentro da blusa, unindo a parte de baixo da manga com a parte de baixo da cava, o meio da manga com o meio do ombro. E aí, alfineto a manga na cava. Puxo o franzido para ajustar o tecido. Depois de alfinetar a manga na cava, é melhor alinhavar para costurar. Costurada a manga, é só dar o acabamento na margem de costura dela e aí ela está pronta. Aí estou mostrando como eu cortei inicialmente essa gota no decote, mas mais à frente você vai ver que essa abertura já está maior. Então, no caso, você faz essa gota maior ou menor conforme o seu gosto. Tem que testar para ver se vai passar também na cabeça, já que o decote é bem rente ao pescoço. Para dar acabamento no decote e nessa gota, eu fiz viés do restinho de tecido que sobrou. Então, para manter o tecido aí no lugar, eu coloquei uma fita adesiva. E com um esquadro que tem todos os lados iguais, encostei ele na orelha e risquei conforme a imagem. Aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando a fazer viés com pouco tecido. Vou deixar aí nos cards para você. Nas próximas imagens você vai ver como emendar o viés. Eu também tenho um vídeo mais antiguinho aqui no canal, mas bem detalhado, ensinando sobre viés. Vou tentar deixar aí nos cards para você. Mas é só repetir o que eu fiz que você vai conseguir fazer também. Para fazer o acabamento na gota, é só colocar direito do viés com o direito do decote. Se quiser, pode alfinetar e costurar. Se você quiser aprender a fazer a modelagem desta blusa, eu já fiz um vídeo ensinando. Vou deixar esse vídeo nos cards ou na descrição para você.
Sempre em partes curvas devem ser dados piques nas margens de costura para o tecido não embolar. Depois é só virar a beirada, como você está vendo, alinhavar e costurar. O acabamento do decote é feito da mesma forma que foi feita a gota. Só que antes de fazer a finalização, a beiradinha do acabamento deve ser feita igual você está vendo aí na imagem. E depois de finalizado, fica assim. Eu acho muito lindo esse tipo de acabamento com viés. E você, qual o tipo de acabamento que você mais gosta? Fala para mim nos comentários do vídeo. Agora falta só fazer a bainha, que aqui sugiro fazer de duas maneiras depois de dar o acabamento na beirada do tecido. A primeira é dobrar o tecido com a largura de 2 centímetros, ou seja, dobrar na marcação que foi feita e costurar. E a segunda é dobrar mais estreito, com a largura de 1 centímetro e costurar, que foi o que eu fiz. E depois de pronto, ficou assim. Para fazer uma peça um pouco diferenciada, eu coloquei umas pérolas nas mangas e na gota. Também coloquei um ganchinho por dentro para fechar essa gota. Esse ganchinho meu nem ficou muito bonitinho não, mas vai ficar escondido e era o que eu tinha em casa e eu coloquei esse. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, fala para mim nos comentários do vídeo que eu te respondo. E aproveita para dar sugestões de conteúdos aqui para o canal. Eu leio todos os comentários e assim que possível eu faço. Vou deixar para você meditar em Salmo 141, versículo 3, que diz assim: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Assim como o salmista orou, é essa oração que devemos fazer todos os dias, para que Deus possa nos ajudar a usarmos com sabedoria a nossa boca. Eu me lembro muito bem de uma história que eu acho que já até contei aqui no canal, de uma mulher que vivia em contenda com seu marido e procurou orientação do pastor. O pastor, já conhecendo a mulher, aconselhou a ela que quando o marido chegasse no portão, que ela enchesse a boca com um copo de água. E foi isso que ela fez e, logicamente, o seu casamento deu certo, porque o que estragava o casamento era ela que falava demais. Então, a gente pode correr esse risco de muitas vezes usar os nossos lábios de forma errada, de forma que não agrada ao Senhor. Por isso devemos buscar santificar a nossa boca. Não é à toa que temos uma boca e 2 ouvidos, para que a gente possa ouvir mais e falar menos. E quando falar, falar com sabedoria. Deus possa nos ajudar nessa difícil tarefa, né? Bom, eu vou ficar por aqui, mas vou deixar aí 2 vídeos na tela para você assistir. Fica com Deus, até a próxima. Tchau!